Olá, meus queridos alunos, professor Chaga de Química. Hoje nossa aula será sobre transformação isotérmica. O que é transformação isotérmica, Chaguinha? Iso é um prefixo grego que significa igual, térmica, temperatura. Então, é uma transformação de um gás que acontece sem variar a temperatura. Por exemplo, aqui eu tenho um sistema, que é uma transformação de um gás. Existem 3 tipos de sistema: sistema isolado, sistema fechado e sistema aberto. Ora, o sistema isolado é quando não existe troca nem de energia, nem de matéria com o meio ambiente. Sistema fechado é quando existe troca de energia com o meio ambiente, mas não existe troca de matéria. Sistema aberto é quando existe troca de energia e troca de matéria com o meio ambiente. São esses 3 tipos de sistema somente. E aqui no nosso caso nós temos o sistema fechado, que é o quê? É um gás. Aqui eu tenho um cilindro que contém uma certa quantidade de gás. Aqui é um êmbolo, que esse êmbolo ele é móvel, se movimenta sem atrito. E aqui ele passa por uma transformação. Ele sai do inicial e vem para o final. Então aqui eu tenho 6 moléculas. 1, 2, 3, 6. Aqui também eu tenho 6. Então aconteceu uma transformação desse gás. Aqui, por exemplo, eu tenho o volume inicial 4 litros, pressão inicial 2 atm, temperatura inicial 200 kelvins. E aqui, aí acontece uma transformação do inicial para o final. Aí o volume passa para 2 litros, a pressão passa para 4 atm, e a temperatura permanece constante. Por que a temperatura permanece constante? Porque é uma transformação isotérmica. Então vamos ver como é que acontece. Aqui, ó. A pressão passa de 2 para 4 atm. E quando eu aumento a pressão, o volume reduz. O volume diminui. Ou seja, se eu dobro a pressão, o que acontece com o volume? Se reduz a metade. A temperatura continua constante. Esta é uma transformação chamada transformação de estado. Então é assim que acontece com a transformação isotérmica. Vamos ver aqui um pequeno experimento. Aqui eu tenho uma seringa. Esta seringa aqui, eu vou tampar aqui, ó. Vou tampar aqui. Ela agora está cheia de ar. Esta seringa é de 20 ml. Então, eu tenho 20 ml de gás. Eu vou aumentar a pressão, ó. Quando eu aumento a pressão, o que está acontecendo com o volume? Vai diminuindo. E quando eu diminuo a pressão, o volume aumenta. Aumento a pressão de novo. O que acontece com o volume? Diminui. Ou seja, quando eu aumento a pressão de um gás, o que acontece com o volume? Diminui. É assim que acontece. Isto é uma grandeza inversamente proporcional. Vamos ver aqui, ó. Em um sistema fechado, que é esse sistema aqui, ó, com temperatura constante, verifica-se que determinada massa de gás ocupa um volume inversamente proporcional à pressão. Determinada massa de gás ocupa um volume inversamente proporcional à pressão. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Tá? Quando eu aumento a pressão, o volume diminui. Quando eu diminuo a pressão, o volume aumenta. Vamos aqui, ó. Quando 2 grandezas variam numa mesma proporção, 2 grandezas, volume e pressão,
Quando duas grandezas variam numa mesma proporção inversa, o produto entre elas é uma constante. Vamos ver se isso é verdade? 4 vezes 2, 8. 2 vezes 4, 8. Então percebam que o produto entre elas é uma constante. Entenderam? É isso que eu quero que vocês entendam. Tá. Equação geral dos gases. Aqui eu tenho a equação geral dos gases. VI vezes PI sobre TI, que é igual a VF vezes PF sobre TF, que é volume inicial, pressão inicial, temperatura inicial. É aqui, volume final, pressão final, temperatura final. É isso aqui, ó. Isso aqui são os iniciais e aqui são os finais. Então, esta é a equação geral dos gases. Mas eu tenho que saber com que tipo de transformação eu estou trabalhando. No nosso caso aqui, nós estamos trabalhando com transformação isotérmica. Transformação isotérmica. O que é constante? A temperatura. Se a temperatura é constante, eu posso eliminar T. Quando eu elimino T, o que eu vou ficar? Apenas com VI vezes PI igual a VF vezes PF. Que é justamente a equação da transformação isotérmica. Então, a equação da transformação isotérmica é VI vezes PI igual a VF vezes PF. Por que o T não aparece? Porque o T é constante. A temperatura é constante. Entenderam? É isso, meus alunos. Vamos aqui. Vamos ver agora como é que se comporta isso em um gráfico. Aqui eu tenho um gráfico. Aqui é o eixo das pressões, que vai de 0 a 20. Aqui é o eixo dos volumes, que vai de 0 a 20. E aqui eu tenho uma hipérbole. Isso aqui é uma hipérbole, tá, gente? Matematicamente, isso aqui é chamado de hipérbole. Que aqui nós denominamos de isotérmica. Então, aqui eu tenho uma isotérmica, 2 isotérmicas, 3 isotérmicas. Entenderam? Então, nós vamos chamar, isso aqui é uma hipérbole de matemática, mas aqui nós vamos chamar de isotérmica. O que é isotérmica? Igual a mesma temperatura? Vamos pegar isso aqui, ó. Quando a minha pressão é 16, quanto que é o meu volume? 2. Aí agora eu reduzo a pressão à metade, vem para 8. O que acontece com o meu volume? Aumenta o dobro. Agora eu reduzo a minha pressão à metade de novo, de 8 para 4. O que acontece com o meu volume? Dobra. Sai de 4 para 8. Entenderam? Agora eu reduzo de novo a metade. Eu venho agora com a minha pressão agora para 2. O que acontece agora com o volume? Também dobra. Sai de 8 para 16. Entenderam, gente? Então, quando eu dobro a pressão, o volume reduz a metade. Quando eu reduzo a pressão, o volume duplica. Isto são inversamente proporcional. Então, esta isotérmica aqui é 100 graus Kelvin. Então, aqui é 100 graus, aqui é 100 graus, aqui é 100 graus, aqui é 100 graus. Em qualquer ponto desta isotérmica é 100 graus. Aqui é a segunda isotérmica, 200 graus. Aqui é 200 graus, 200 graus. Qualquer ponto dessa isotérmica é 200 graus. Porque ela é o quê? Isotérmica, igual. Terceira isotérmica, 300 graus. Aqui é 300 graus, 300 graus. Qualquer ponto dessa isotérmica é 300 graus. Entenderam? Então, da isotérmica, que na realidade é uma hipérbole, matematicamente, mas aqui nós chamamos de isotérmica. Qualquer ponto da isotérmica é aquela temperatura. Não varia. Entenderam? Agora vamos ver aqui. Aqui eu tenho a origem, aqui eu tenho essa isotérmica, próximo da origem. Eu tenho essa segunda mais distante da origem e tenho a terceira mais distante ainda. Ora, gente, quanto mais distante tiver a isotérmica, maior a temperatura. Já foi questões de vestibular. Então perceba, a isotérmica 1 está a essa distância, é 100 graus. A isotérmica 2 está mais distante, 200 graus. A isotérmica 3 está mais distante, 300 graus.
Então, quanto mais distante a isotérmica tiver da origem, maior será a sua temperatura. Entenderam? Então vamos aqui, ó. T1 é menor que T2. Temperatura 1 é menor que temperatura 2, não é verdade? T2 é menor que T3. T2 é menor que T3, não é verdade? Então é isto, gente. É isto que é a transformação isotérmica. Muito fácil. E vocês sabem quem foram os cientistas que executaram, que fizeram esse experimento pela primeira vez? Foram dois cientistas chamados Boole e Mariotti. Então, esses dois cientistas, Boole e Mariotti, foram os cientistas que pela primeira vez fizeram esse experimento de transformação isotérmica. Entenderam, meus queridos alunos? Então, é isso que significa transformação isotérmica. Então, meus queridos alunos, era isso que eu queria passar para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar aquele like, de ativar o sininho para receber notificação de novas aulas. Também, na primeira mensagem, eu estou deixando a relação de exercícios. No final da relação de exercícios, eu estou deixando as respostas. Primeiro responda, depois verifique se vocês acertaram tudo. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Então era isso, meus queridos alunos, e até a nossa próxima aula.